E a Polícia Federal e quem está tentando esclarecer isso acaba meio achatado, trabalhando contra um monte de frente. Tem que ser. Como é que é olhar para uma coisa como essa, desse tamanho, dessa magnitude, com a possibilidade de impacto que o Banco Master tem, cara? Quando a gente estava no meio disso, acho que faltando umas 3 semanas, um ministro do Supremo mandou para mim um recado através de um outro senador, bem objetivo. Ele disse: olha, avisa para o Alessandro que ele tem que acertar o tiro dele, senão eu vou acertar o meu. E essa lógica do recado, da intimidação, ela é permanente em Brasília. Em outros estados, em outros lugares, mas Brasília é muito forte. Porque tem um sistema que está lá estabelecido há muito tempo, e esse sistema estava lá antes do Lula chegar, estava lá antes do Bolsonaro chegar, e continua estabelecido. E ele cada vez mais foi perdendo a vergonha. Então, você vai ter sempre os técnicos tentando empurrar o trabalho ali, vai ser um cara da Receita, vai ser um cara do COAF, um delegado de polícia, um perito, sei lá, e eventualmente juízes e promotores vão nesse pacote. Mas conforme a coisa vai crescendo, o sistema vem em cima e fala: ó, não faz, se você fizer, você vai ser perseguido, você vai ser punido. A gente tem gente da Receita Federal que pegou uma tornozeleira porque supostamente consultou um cadastro, que depois se comprovou que não consultou. O ministro Alexandre deu uma canetada dessa num plantão. É assim que roda o negócio lá. Agora, por outro lado, se você sai desse aquário que é Brasília e vai para o oceano, que é o Brasil, no oceano todo mundo quer saber. O cidadão que está escutando a gente aqui, que está acompanhando, ele quer saber. Uhum. Ele quer entender como é que é esse negócio. Então, eu passo minha vida trabalhando sério, pagando imposto, e tem esses caras ficando ricos aí em cima, como? E acho que meu papel é um pouco isso, empurrar essa barra. E quando eu faço esse movimento forte, eu facilito a vida dos caras que estão lá na técnica. Porque a pressão sai um pouco deles e vem para mim, ou vem para outros políticos que estão fazendo esse papel. Senador, esse recado ao qual o senhor se referiu aconteceu agora, recentemente? Sim, acho que umas 4 semanas atrás. E ele me fez lembrar um recado ou uma atitude que pareceu um recado que o senhor narrou uma vez numa entrevista sobre o que aconteceu lá na CPI da Lava Toga. Em 2019, Isso. o senhor encabeçou aquele movimento, dentro ali daquele movimento Muda Senado, que depois se esvaiu um tanto, embora haja alguns senadores ali remanescentes. E o senhor falou que houve um pedido pela lista de assinaturas que veio do gabinete do ministro Dias Toffoli, era isso? Isso Eu estou lembrado? Toffoli era o presidente do Supremo. A gente faz o pedido da CPI da Toga em fevereiro de 2019, quer dizer, eu chego em fevereiro de 2019, eu já peço a CPI da Toga em fevereiro de 2019. Porque como eu sou do delegado de polícia, então convivo com o mundo jurídico, eu já tinha compreensão do problema que a gente tem ali. É um problema sério. Porque quando a cabeça do sistema está enviesada, não adianta, você vai trabalhar aqui embaixo e alguma coisa vai lá em cima abafar ou vai perseguir. E naquela época eu me lembro de receber o ajudante de ordens da presidência do Supremo, um militar, um oficial militar, que chegou lá pedindo a lista dos subscritores. E eu passei a lista, evidentemente, então ele não tinha interesse no conteúdo. Naquela época a CPI pedia para investigar 10, 12 fatos concretos envolvendo ministros. E eles conseguiram, na pressão ali, no dia seguinte já tinha senador me ligando, pô, Alessandro, eu não sabia exatamente, vou ter que tirar minha assinatura. Mesmo com esse movimento todo, a gente manteve as assinaturas. E por que não teve CPI naquela época? Porque naquela época eu tive um acordão, o Brasil testemunhou, foi tudo filmado, tem ata, tem discurso, tem documento. Um acordão que envolveu o PT, envolveu o Bolsonaro, envolveu aquela turma do Centrão de sempre, para abafar e engavetar. Essa CPI nunca foi declarada como não possível, ela está engavetada até hoje. E isso ficou muito ostensivo, tinha que